Escravos da Vingança. Episódio 2. Capítulo 4. Ele não voltaria atrás. Ravlins pareceu satisfeito com a resposta de Fred Coleman. Pegou o copo de uísque no qual não tocará, a despeito de protestar grande amor à bebida, respondendo: sem dúvida alguma chegaremos a um acordo, mas eu gostaria de conversar em outro lugar. Você está hospedado no hotel? Pretendo me instalar na hospedaria de Carlos. E você? Ravlins sorriu. Meu teto é o céu, Fred. Não se preocupe com isso, porque estou acostumado. Fred Coleman franziu a testa. Que negócio lhe proporia um vagabundo sem teto? Mas acabou sorrindo. Afinal, não lhe custaria nada ouvir o velho. Vamos até a hospedaria, disse. Não ficarei na miséria, pagando-lhe uma noite de pousada. Se a proposta for interessante. Não zombe, Fred. Cortou o velho. Duvida de mim? O rapaz não respondeu e saiu andando, seguido pelo velho Ravlins, que sorriu. Era um sorriso estranho, aparentemente perverso. Fred puxava seu cavalo pelas rédeas e Ravlins caminhava ao seu lado. Sabe, Fred? Antes de conversarmos, eu gostaria que você respondesse àquela pergunta. Sua presença em Gelson está relacionada com a moça chamada Clara Bolton? Está. Mas não compreendo seu interesse pelo assunto, Ravlins. Trata-se de uma história longa e bem antiga. Eu era amigo, amicíssimo de Paul, irmão de Clara. Era. Paul morreu, mas antes de expirar me fez prometer que viria a Gelson para proteger sua irmã. Bem, não creio que isso possa interessá-lo. Fred não olhava para o velho e por isso não viu a transformação operada em seu rosto. Foi uma contração que podia ser ao mesmo tempo interpretada como ódio e pesar. Ao chão, Ravlins. Com esse grito, Fred derrubou o velho e, já ajoelhado, viu os dois lampejos, seguidos de fortes detonações. Colts 45. Surpreendeu-se ao notar que as balas silvavam longe dele, mas logo entendeu que tentavam eliminar Ravlins. Diabo! Risnou. Que lhes pode ter feito esse vagabundo? Devem estar enganados. Enquanto falava, seus Colts vomitavam fogo e chumbo, admirando-se de ver como Ravlins rolava pelo chão, disparando habilmente seu pequeno Derringer. A despeito de demonstrar habilidade no manejo da arma, Ravlins não conseguiu acertar um só tiro. Porém os disparos de Fred Coleman foram fatais. Um dos atiradores desconhecidos que cometeu o erro de correr das sombras de um alpendre para se entrincheirar atrás de uma carroça. Ergueu os braços e ainda correndo, executou uma dança que se tornou macabra ao luar prateado. Tropeçou várias vezes e acabou caindo de bruços, a fio comprido, com a cabeça enfiada entre os raios de uma das pequenas rodas dianteiras da carroça. O outro, sem dúvida por se ver sozinho, tentou buscar proteção atrás do bebedouro de cavalos, peça respeitável feita de pesado tronco escavado. Conseguiu percorrer velozmente a distância que o separava do bebedouro e já se dispunha a dar um salto que o poria a salvo das balas, quando uma delas atingiu-lhe o ombro fazendo-o perder o equilíbrio. Com espetacular salto mortal, o desconhecido ficou no alto, de pernas para cima e cabeça para baixo. Bateu de costas no bebedouro e caiu de cabeça, permanecendo imóvel. Fred, empunhando os Colts, correu para junto dele, ajoelhou-se ao seu lado e murmurou, no momento exato em que Ravlins chegava. Quebrou o pescoço. O outro também morreu, declarou o velho, chateado. Sinto muito, Ravlins, eu não pretendia matar os dois. Agora não temos como saber quem lhes deu a incumbência de acabar com você. Ou serão seus inimigos pessoais? Nunca vi esses sujeitos antes. Mas esteja certo de que vieram para me liquidar. Quanto a isso não cabia a menor dúvida. Mas, por quê? Por que Ravlins? São os dois que acompanhavam Gorget. Não sei, Fred, mentiu o velho. Fred coçou a nuca intrigado, admitindo. Bem, afinal ficou provado que você tinha razão. O tal Gorget é um sujeito hipócrita e mau. Sempre exibindo os dentes. Foi o que eu disse, sorriu Ravlins. Vamos? Um momento, Ravlins. O velho parou e virou-se, arqueando as sobrancelhas imundas. Confio em que não volte atrás, hein, Fred? Eu me refiro a uma noite na hospedaria. A idade não me permite mais saliências. Não me refiro a isso, seu estúpido. A verdade é que você deve saber algo a respeito desse atentado. Ravlins sorriu com simpatia. Você é teimoso, Fred. Texano? Texano e teimoso como meu pai, que era texano e teimoso como meu avô. Insisto em que você está informado. Ravlins hesitou momentaneamente, inventando uma resposta. Bem,
Só me ocorre a possibilidade de Gorget, sabendo-me um mineiro, ter imaginado que eu estivesse com este saco cheio de ouro. E uma ideia. Vamos. Não se falaram até entrarem na hospedaria de Carlos, que era realmente limpa em todos os sentidos. Carlos, um mexicano com 100 quilos de gordura acolchoando os ossos, usava grande bigode e sorria, exibindo dentes enormes, amarelados. Atendeu os recém-chegados com mesuras exageradas e lhes arranjou 2 quartos. Ravlins preferiu ficar no térreo porque, disse, estava velho demais para enfrentar escadas. Fred subiu ao primeiro andar. Enquanto se barbeava, Fred olhou pela janela e sorriu. Afinal, aquele lugarzinho até que era bem agradável e acolhedor, com gente de bom aspecto andando de um lado para outro, todos muito atarefados. Devia haver 2 populações bem distintas em Gelson. Uma sórdida surgia com o pôr do sol, outra, distinta, trabalhadora, saía às ruas ao amanhecer. Tomou um demorado banho numa tina, vestiu-se e desceu, deparando com o imenso Carlos atrás do balcão. O velho já acordou. Carlos? Buenos días, señor Fred. No, el señor Rawlins no ha saído de sus habitaciones. ¿Puedo ir a despertarie? Nuno rebateu Fred para mostrar que falava espanhol. Leia o mesmo. Foi até o corredor e bateu na porta do quarto de Ravlins. Ei, velho preguiçoso, já é quase meio-dia. Nada. Fred lembrou-se do atentado e aflito girou o trinco, constatando que a porta não estava trancada por dentro. Abriu e espiou com a cabeça curioso. Ninguém. A cama não fora sequer usada. Voltou ao vestíbulo. Tu, Carlos, falou ao dono do hotel. ¿No viste salir ahí, viejo? ¿No le ha pasado hoy anoche aquí? Admitiu Carlos, encolhendo os ombros. Bah, fez Fred, chateado. Olvidá-lo. Ao diabo Ravlins e suas propostas malucas. Tinha coisas mais importantes a fazer do que cuidar de um velho caduco. Empurrando o chapelão para frente a fim de proteger os olhos contra o sol intenso, ao sair da hospedaria era o tipo perfeito do pistoleiro texano. As fivelas dos cinturões de balas, cruzados nos quadris. Os adornos das botas e as esporas, tudo de prata, cintilavam ofuscantes. Os Colts 45, com casquilhos de madrepérola, emitiam lampejos. E as rosetas tilintando no barro vermelho ajudavam a dar a todos a impressão de que um demônio negro tivesse baixado em Gelson com propósitos infernais. E não estavam longe da verdade. Porém havia um catalisador negativo para a ferocidade latente em Fred Coleman, e lá estava ela, diante da agência da Wells e Fargo com muita gente por perto, aguardando a chegada da diligência diária. Aproximou-se devagar. Fred. Ah, senhor Fred. Fred corrigiu ele, tocando a aba do chapéu preto com as pontas dos dedos enluvados em negro. Maravilhosa, murmurou. Que disse? Bem, eu estava começando a indagar se não considera uma temeridade expor-se tão abertamente após os acontecimentos de ontem à noite. Mentiu ele descaradamente. Fred Coleman era alto, enxuto e não chegava a ser um homem bonito, mas tinha algo que enlouquecia as mulheres. Clara não era uma exceção. Sentiu o coração bater descompassado. Oh, não se preocupe. Fred pronunciou o nome carinhosamente. Os que andam pelas ruas durante o dia em Gelson nem sequer conhecem seus frequentadores noturnos. Foi o que imaginei. Estive pensando em nossa conversa de ontem à noite, Fred. Não quero que por minha causa lhe suceda algo. Sei lá. Eu prometi a seu irmão cuidar de você e não voltarei atrás, Clara. Especialmente agora. Quer fazer-me o favor de me revelar os nomes dos 4 homens que... Bem, você sabe. Paul não lhe disse? Não se lembrou no momento de morrer. Não entendo como meu próprio irmão pôde esquecer os nomes dos homens que... Não o censure, Clara. Por muitos anos, Paul foi contra a ideia de vingança de seu pai e, conforme eu lhe disse, acabou entendendo e tinha até resolvido romper momentaneamente nossa sociedade para vir em seu auxílio. É natural que, sendo contrário à vingança, não tenha guardado esses nomes de memória. Tem razão. Pobre Paul. Bem, esses homens se chamam Sanders, Groves, Temple e Gorget. Na verdade, o velho Temple morreu mordido por uma cascavel no deserto, e seu filho James tomou seu lugar na fazenda Esperança. Vivem ali como senhores feudais, cercados de matadores profissionais e mantendo Gelson sobressaltada com suas arbitrariedades. Não entendo como meu pai poderá vingar-se desses homens, Fred. Eles criaram 4 quadrilhas de malfeitores e meu pai sozinho.
Estarei com ele, cortou Fred. Ainda assim, Fred. Serão 2 contra muitos. Sem dar importância à observação de Clara, ele perguntou: é verdade que seu pai ocultou de você e de Inocêncio parte de seus planos? É. E afirma que terá êxito, Fred. Aliás, creio que talvez Inocêncio conhecesse todo o plano de meu pai, mas se Inocêncio não lhe revelou detalhes é porque deve ser coisa muito perigosa, Clara. De qualquer forma, o máximo que podemos fazer por enquanto é aguardar a chegada de seu pai. Sorriu. Enquanto isso, possivelmente, terei uma conversa com esse Temple. Ele não se conformará com a humilhação a que o submeti diante de todos. Quanto a Gorget, sua fisionomia se contraiu. Eu gostaria de lhe cortar as beiçolas para que ele não tivesse de fazer força quando quisesse sorrir. Estaria sempre sorrindo. Clara ficou boquiaberta. Como aquele rapagão amigo de Paul, tão corajoso, o homem que se arriscara para salvá-la das garras de James Temple, podia imaginar tal monstruosidade. Você conhece Gorget? Indagou em voz baixa. Conheci o Patife ontem à noite no Ferradura. É um sujeito repugnante, capaz de tudo. De fato. Porém os outros 3 são iguais a ele e creio que só estão juntos por causa da fazenda, pois todos sabem que são inimigos de morte. Isso é interessante, animou-se Fred. Talvez nos favoreça. Falou no plural Fred. Devo entender que entrei nesta briga e só sairei dela quando houver um vencedor definitivo. E diga-se de passagem, não pretendo ser o vencido. Clara engoliu em seco. Viverá toda a sua infância e sua mocidade sob tensão. À espera do dia em que seu pai conseguisse vingar-se, colaborara com ele, chegando a descer até a trapaça no jogo para ajudá-lo. Porém agora, chegado o momento, começava a se assustar. Especialmente porque após uma vida de constante angústia, o bravo forasteiro negro surgira como verdadeiro príncipe encantado. Respirou fundo por várias vezes para conseguir falar. Eu gostaria de esquecer por enquanto essas coisas. Diga como conheceu Paul. Que fazia o meu irmão quando se conheceram? Paul e eu vivemos dentro da lei e não há o que ocultar. Tranquilizou a Fred, percebendo que também ela o supunha um temível pistoleiro texano. Conheci Paul há 2 anos. Foi ocasional porque conseguimos emprego de vaqueiros no mesmo rancho do Texas. A amizade surgiu porque nenhum dos 2 gostava dos salões, enquanto nossos companheiros iam gastar o pagamento da semana no povoado mais próximo. Ficávamos lendo ou trocando ideias no rancho, principalmente falando de um sonho, possuir uma propriedade e criar gado. Conseguimos economizar dinheiro e ao vencermos em dupla uma competição de tiro, conseguimos reunir o necessário para comprar nosso próprio rancho. A essa altura, já havíamos decidido tornar-nos sócios. Compramos o rancho e tudo ia muito bem, mas surgiram os ladrões de gado. Quando eles invadiram nossas terras e lhes demos combate, Paul foi baleado, porém eu consegui eliminar os ladrões. Antes de morrer, em meus braços, Paul me fez prometer que ajudaria seu pai e você. Fez Clara, triste. E o rancho? Espero voltar algum dia para continuar nossos trabalhos. Nosso capataz é homem honrado e, por certo, manterá tudo em ordem. Você e seu pai são agora meus sócios e... A diligência! Exclamou a jovem, olhando o pesado veículo que entrava na rua principal com um grande estardalhaço do cocheiro. Tomara que ele chegue desta vez. Vamos ver. Encaminharam-se para o local de parada. Capítulo 5. Esperava uma boa colheita. As sapatas de ferro dos freios, atritadas contra as talas de ferro das rodas, produziram um ruído estridente, ensurdecedor, fazendo a diligência parar, envolta numa nuvem de poeira amarelada sufocante. Assim que a poeira assentou, o cocheiro saltou da boleia e abriu a porta. Os passageiros começaram a desembarcar e os curiosos se aproximaram. Terminado o desembarque, Clara voltou-se para Fred com expressão desconsolada. Não chegou, Fred. Mais um dia de angústia. Sinto muito, Clara. Será melhor você voltar para casa. Que mais posso fazer? Fred segurou-a pelo braço, a fim de conduzi-la através do aglomerado de gente empoeirada que vociferava, manifestando contentamento ou decepção. Porém, ao virar-se, constatou que teria de passar por onde se encontrava James Temple. Acompanhado de 2 pistoleiros, sorrindo ironicamente, James tinha o ombro vendado e o braço direito numa tipóia. Largou o braço da jovem e caminhou ao encontro de James, que o aguardava de pernas separadas e expressão zombeteira. Pensei que já estivesse longe de Gelson, rapaz, disse James. Por quê? Rebateu Fred, irônico.
Não é saudável enfrentar James Temple, sabe? Ontem me colheu de surpresa, mas hoje não terá outra oportunidade. Oh, aí está a minha amiguinha trapaceira. Clara fora imprudente, avançando até colocar-se ao lado de Fred Coleman. Trapaceira, bem? Rosnou Fred. É possível, mas a crítica jamais poderia partir de um completo canalha. Você é tão canalha quanto foi seu pai. Essas palavras surtiram um efeito surpreendente. Enquanto o rosto de James passava de risonho a contraído, o aglomerado de gente ao redor da diligência se dispersou como por encanto. Em poucos minutos, restaram apenas James Temple e seus 2 pistoleiros, de um lado e de outro. Fred Coleman com Clara Bolton, defrontando-se os 2 grupinhos. Fez mal em me insultar, rapazola. Conheceu meu pai? Afinal, quem são vocês na realidade? Herdou os remorsos de seu pai, James Temple? Indagou Fred entre dentes com malícia. Na realidade está Clara Bolton, a trapaceira, e eu sou Fred Coleman, o forasteiro. Mentira. Quem é você? Fred semicerrou os olhos e apertou os lábios. Não gosto que me considerem mentiroso, ainda mais quando a pessoa que ofenda esteja ferida, incapaz de se defender. Repito a pergunta. Herdou os remorsos de seu pai? James Temple agora tremia ligeiramente, muito pálido, fisionomia contraída. Seus 2 pistoleiros estavam atentos a uma ordem de ataque. Porém a ordem não veio e James pareceu dominar-se, chegando a sorrir. Agora estou em inferioridade de condições, Fred declarou. Porém não me esquecerei de buscá-lo. Claro que poderia ordenar aos homens que o liquidassem, mas quero ter o prazer de matá-lo pessoalmente. Além disso, pretendo arrancar-lhe a língua, como deve ser feito a todo falador. Quanto à sua amiguinha, deu uma gargalhada, mostrando-se novamente seguro de si. Sua amiguinha me agrada bastante. Eu lhe reservo uma sorte digna dela. A fisionomia de Clara Bolton se contraiu. Não, James Temple não faria com ela o que seu pai, Clement Temple, fizera a sua mãe, Clara Conde Bolton. Teve de se controlar para não declarar isso a James. Foi quando Fred Coleman, separando bem as pernas e levando as mãos a oscilar perigosamente junto aos coaches, ordenou. Deu fora, James Temple, enquanto é tempo. Da próxima vez que nos encontrarmos eu o matarei, ainda que continue meio inutilizado como agora. James deu uma gargalhada e fez um sinal para os seus homens, decidindo. Vamos, rapazes. O mal de muita gente ao longo da larga e extensa faixa de terra entre o Texas e a Califórnia nessa época foi subestimar a vivacidade mental de um vaqueiro texano magro e alto chamado Fred Coleman. Quase todos baixaram a sepultura e os restantes, se não tiveram inutilizado as mãos que empunhavam as armas, tiveram um ombro esfacelado. Assim que James e seus pistoleiros giraram nos calcanhares, Fred deu em Clara um empurrão que a fez tombar de bruços, caindo sobre o joelho direito. Sacou os coaches com tal rapidez que as poucas testemunhas jurariam de pés juntos terem visto as armas saltarem, de modo próprio, dos coldres para as mãos enxutas do perigoso vaqueiro negro, como ficou conhecido Fred na região, por se vestir inteiramente de preto. A velha experiência no trato com malfeitores. Aqueles 3 homens, ao darem o terceiro passo, viraram-se vertiginosamente, empunhando suas armas. James Temple atirava tão bem com a direita quanto com a esquerda. A saraivada de chumbo que passou silvando pouco acima da cabeça de Fred daria para liquidar 10 homens. As armas trepidaram mortalmente nas mãos do vaqueiro negro. Um dos pistoleiros de James gritou desesperadamente, largando as armas para aferrar-se à coxa esquerda baleada. O outro simplesmente não entendeu como os revólveres lhe saltaram das mãos e James Temple, experimentado em tiroteios, conseguiu livrar-se de ser atingido pelas balas de Fred porque se atirara ao chão. Além disso, rastejara velozmente para colocar o cano de seu Colt na testa de Clara Bolton. A jovem suou frio e arregalou os olhos, compreendendo que em poucos segundos estaria morta. Fred girou para balear James, cuja arma lhe saltou da mão, antes que o vaqueiro negro pudesse apertar os gatilhos. O disparo salvador partirá de um alpendre e os jovens olharam para lá surpresos. Olá, meninos, saudou, sorridente, o velho mineiro Ravlins. Meteram-se em outra enrascada, bem? James Temple não conseguiu, da posição em que ficou perplexo, ver quem atirara contra ele. Levantou-se desconcertado e Fred lhe ordenou com dureza. Fora! E leve seus capangas. Da próxima vez não terei contemplações. Você vai morrer, James Temple.
James ajudou um de seus capangas a carregar o que fora baleado na coxa e os 3 se afastaram, sentindo-se humilhados. Fred ajudou Clara a se levantar. Desculpe, Clara, mas foi necessário. Eu sei. E o mineiro? Aqui, respondeu Ravlins. Saindo para o meio da rua. A idade estraga a vista da gente. Apontei para a cabeça daquele sujeito e só consegui arrancar-lhe o revólver da mão. Fred arqueou as sobrancelhas. Jura que apontou para a cabeça? Indagou. Claro, rapaz. Para que mentir? Oh, essa é a jovem de ontem à noite, não? É o retrato de alguém que... Interrompeu-se. Retrato de quem, Sr. Ravlins? Indagou Clara, ansiosa. Oh, não consigo lembrar o nome. A idade também estraga a memória, sabe? Faça um esforço, Sr. Ravlins. Sei que é a cópia fiel de alguém, mas não consigo lembrar de quem. Não faça caso, Clara. Esse velho está meio louco. Interveio Fred, lembrando-se de que o velho desaparecera da hospedaria de Carlos. Ravlins deu uma risada. É verdade, moça. Não ando lá muito bom da cabeça. A idade também estraga o cérebro. Bem, vou andando, porque tenho um trabalho importante a fazer. Antes que os jovens pudessem impedir, Ravlins afastou-se agilmente, carregando o mesmo saco imundo. Fred coçou o queixo. Que diabos andaria fazendo o maluco com aquele saco às costas? Seria a primeira coisa que perguntaria a Ravlins após deixar Clara na casa de Jane. Sopravam maus ventos por aquela amaldiçoada Gelson. Vamos, Clara. Não é prudente continuarmos no meio da rua, porque seria fácil nos atacarem de qualquer janela ou esquina. Ah? Oh, sim, sim. Ela estava impressionada com as palavras de Ravlins. Teria aquele velho conhecido sua mãe? Sim, porque diziam que ela era o retrato de Clara Conde quando solteira. Começaram a andar. Fred? Sim. Esse velho. Oh, nada. Não tem importância. Continuaram andando, sem que ele insistisse em saber o que ela pretendia ao se referir a Ravlins, e chegando diante da casa de Jane, Fred pediu. Clara, quero que me prometa uma coisa. Que? Que não sairá de casa por nada deste mundo. Compreenda que é perigosíssimo. Entrarei em contato com o seu pai assim que ele chegar e tentarei convencê-lo a abandonar a ideia de vingança. Afinal, a metade de meu rancho pertence a vocês, e teremos novas brigas por causa de terras, interrompeu Clara. Não haverá brigas, Clara, porque... Ela percebeu o que ele iria dizer e se acovardou. Por favor, conversaremos a respeito mais tarde. Agora estou muito nervosa. Prometo não sair de casa. Olharam-se nos olhos e Fred, um dos sujeitos mais teimosos de todo o oeste, voltou ao tema que ela tentará evitar. Não brigaremos por causa de terras, porque estou certo de que saberei fazê-la feliz. As pernas de Clara Bolton tremeram como varas verdes. Para não cair, ela se apoiou no vaqueiro negro e ele, sem perda de tempo, sapecou-lhe um beijo na boca. Foi um beijo demorado, violento, do qual ela participou intensamente. Depois Clara encostou a cabeça em seu peito e admitiu, emocionada. Sim, meu amor, eu sei que você me fará feliz. De repente afastou-se, correu, e da porta gritou, feliz da vida. Não demore, querido. Fechou a porta e Fred Coleman olhou em redor, vendo tudo azul. Até mesmo a poeira amarelada da rua principal de Gelson. 5 salões e 10 copos de uísque representavam, até aquele momento, o balanço da busca realizada por Fred para localizar o velho Ravlins. Avançou resignadamente para as portas de vai-vem do 6º salão, certo de não encontrar também ali o velho mineiro, quando estacou, voltando-se na direção de uma voz muito sua conhecida. Olá, rapaz. Aposto que me procurava. Ravlins, velho dos diabos. Onde se meteu? Calma, rapaz. Eu estava por aí. Adoro os prados. Sabe? Por que não dormiu na hospedaria? Eu já disse, adoro os prados. Aquele cubículo me sufocava e eu resolvi dar uma voltinha. Uma voltinha? Foi o que eu disse. Bem, esqueçamos isso. Na realidade, não sei por que me interesso por você. Bem, você me disse que lhe sou simpático, sorriu o velho. Sim, é verdade. Mas ainda assim começo a desconfiar de que você tem algum plano inconfessável. Que histeria é essa de semear ouro? Fred, não me convida para um gole? Velho dos diabos, rosnou Fred segurando pela gola do casaco de couro. Começo a suspeitar de você. Estou certo de que conhece Clement Temple e Clara também. A quem mais conhece, seu impostor? O sorriso não desaparecera dos lábios de Ravlins. Que é isso, rapaz? Não esqueça que um velho minerador conhece muita gente, graças a vagar por este mundo de Deus.
É lógico, não? Faz muitos anos que palmilho a Califórnia. Você não fala como essa raça de analfabetos que são os mineiros, rosnou Fred largando o velho. A gente vai aprendendo as coisas com a idade, Fred. Está bem. Vamos beber. Entraram juntos. Era um lugar mal iluminado, de péssima frequência, servido pelo que havia de pior em matéria de mulher perdida. Fedor de bebida, fumo e perfume, tudo ordinário, somado ao de suor de homens barbudos, imundos, de fisionomias obscenas e vocabulário sórdido. As piadas fariam corar um frade de pedra. Os dois se encostaram ao balcão, graças ao expediente de empurrar os que ali se apoiavam. Ninguém reagiu por dois motivos imperiosos. Todos estavam bêbados de cair e temiam o vaqueiro negro. Você gosta daquela garota, não, Fred? Indagou Ravlins, referindo-se a Clara Bolton. Bem, fez o rapaz, meio sem jeito. Ela é linda, não acha? Sim, tão linda como, ligeira pausa de Ravlins, como uma deusa corrigiu em tempo. Por que se interessa? Ravlins sacudiu a cabeça. Estava triste. Coisas de velho, Fred. Todo velho é tradicionalmente muito curioso e... Você não me engana, cortou Fred. Está ocultando algo importante. Diga-me uma coisa. Que fez com aquele saco? Que história era aquela de semear ouro? Ravlins bebeu em silêncio. Você é, de fato, um rapaz inteligente. Fred. O canalha do Gorget percebeu e lhe fez aquela proposta. Confesso que cheguei a temer. Tolice. Cortou Fred. Sabe muito bem que estou em Gelson para defender Clara e tentar, se possível, impedir seu pai de cometer loucuras quando ele chegar a este povoado. Agora cabe a você falar, e não me venha com mentiras descaradas. Ravlins deu uma risada. Acho que seria difícil ocultar por mais tempo, Fred. Você é muito vivo. Aquele saco continha quartzo aurífero escolhido. Quanto ao ouro, já está semeado. Espero magnífica colheita. Fred olhou-o de frente e não entendeu a transformação operada em seu rosto, que se tornou granítico. O olhar de Ravlins lhe pareceu firme, decidido, dotado de um brilho singular. Que estaria realmente tramando aquele velho maluco? Capítulo 6. Ouro mais ambição, igual a sangue. Fred Coleman olhou fixamente para Ravlins, como se pretendesse devassar-lhe o cérebro pelos olhos. Está bem, Ravlins, não sei o que pretende, mas imagino que essa jogada estúpida não lhe trará bons resultados. O engano cedo se descobre. Basta que dure uns dias, Fred. É o suficiente. Fred respirou e tomou um gole de gin puro. Bolas. Que lhe importavam os êxitos ou os fracassos daquele velho? Nada. Não lhe importava absolutamente nada. Não obstante, sentia-se interessado. Algo superior às suas forças, à sua razão, o empurrava, não só para o convívio com aquele minerador fracassado, como também para suas tramas inexplicáveis. Afinal, não lhe custaria muito trabalho alimentar as falsas esperanças daquele infeliz, enquanto aguardava a chegada do pai de Clara. A lembrança da jovem fez o vaqueiro negro sorrir e Ravlins já se dispunha a indagar qual o motivo de sua alegria, quando o grito ecoou no infecto salão. Ouro, a palavra mágica. Em menos de um minuto, a bebedeira da maioria se esfumou milagrosamente e o homem que entrará com a notícia foi agarrado, sacudido, levado de um lado para outro, espremido. Que disse, seu estúpido? Urrou um homenzarrão, quase estrangulando o pobre coitado. Ouro, ouro, repetiu o infeliz, com a voz presa na garganta pelas ganas do brutamonte. Mentira. Onde está esse ouro? Essa brincadeira lhe custará a pele. Juro, gritou o homem da notícia sensacional, assim que o outro o largou. Mickey viu com os seus próprios olhos. Quero respirar. Ai! A afirmativa de que Mickey vira ouro galvanizou todo mundo, porque Mickey não mentia. Após respirar fundo por várias vezes, o homem prosseguiu. Vocês já sabem que Mickey está trabalhando para Sanders. O velho pão duro encontrou ouro em suas terras. Um veio de quartzo riquíssimo, quase puro. Muitos dos que o rodeavam pareceram ter perdido o interesse. Se o ouro fora descoberto nas terras do miserável Sanders, não havia como explorá-lo sem o seu consentimento, coisa que ele não daria nem que tivesse de vender a alma ao diabo. Não obstante, muitos aparentemente ignoravam esse detalhe e gritavam como loucos, sentindo-se ricos. Dentre eles, havia o homenzarrão que sacudira o recém-chegado. Esfregava as mãos e seus olhos verdes faiscavam de cobiça. Fred Coleman, encostado ao balcão, estava perplexo sem compreender aquilo. Sabia ser obra de Ravlins, mas por que teria o velho semeado ouro justamente nas terras de Sanders?
Pensara que o velho pretendesse beneficiar-se do truque, mas agora constatava que isso seria impossível. Enquanto isso, os baralhos de pôquer eram abandonados e os homens tremiam, acometidos da terrível febre do ouro. Se aquilo era realmente uma façanha de Ravlins, talvez o velho tivesse armado um pandemônio para si próprio. Quando aqueles ambiciosos descobrissem, voltou-se para comunicar suas conclusões a Ravlins, porém não o encontrou no balcão. Na verdade, não o encontrou em lugar algum no meio daquele aglomerado de loucos. O velho buscador de ouro simplesmente se esfumara. A notícia chegou a todos os cantos de Gelson, deixando o povoado em polvorosa. O homem que sacudira o portador da grande notícia elevou a voz, para lembrar a todos. Se há ouro nas terras de Sanders, forçosamente haverá nas terras que cercam a fazenda. Foi um berreiro dos diabos, seguido de uma correria que teve de primeiro saldo 2 mortes e vários feridos. Só havia uma porta e aqueles loucos decidiram passar ao mesmo tempo por ela, sendo muitos pisoteados. O segundo resultado foi que naquela mesma noite um punhado de alucinados começou a esburacar alocadamente a terra ao redor da fazenda Esperança, especialmente na parte pertencente a Sanders. Fred Coleman, depois de espremido, empurrado e quase pisoteado no salão, decidiu que o melhor seria meter-se na cama para descansar. Foi o que fez. Estirado na cama da hospedaria com as mãos embaixo da cabeça, esteve pensando intensamente em qual poderia ser o verdadeiro propósito de Ravlins. Porventura o velho sabia de antemão que seu truque desencadearia a verdadeira tempestade em Gelson? Após meditar longamente concluiu que sim. Mas com que finalidade específica? Adormeceu sem encontrar uma resposta. Peter Sanders, ainda sem acreditar na sorte, contemplava o veio aurífero quase à flor da terra. Como era possível ter vivido quase 18 anos naquele rancho sem suspeitar da riqueza e de repente? Bem, essas coisas podem acontecer a qualquer mortal e ele não era uma exceção. O fato é que sou rico, Wall. Isto é, sou milionário. Sim, patrão milionário. Sanders voltou-se para o seu capataz, não gostando da entonação de sua voz. Está rindo de mim, Wall? Será que não viu direito veio aí diante de sua cara? Já pensou no que pode estar embaixo de minhas terras? Sim, patrão, eu já pensei nisso. Bolas! Você não passa de um imbecil. Não compreendo como lhe dei o lugar de capataz. Sim, patrão, eu sou um imbecil. Sanders cerrou os punhos furioso. Não fosse o medo que sentia do agigantado Wall e lhe quebraria a cara. Um cavaleiro se aproximou voando e saltou do cavalo em movimento. Patrão. Fale, Ed. Mas notícias, patrão. Centenas de homens estão pelos arredores do rancho, buscando ouro. A gargalhada de Sanders ecoou nos prados. Isso não preocupa, patrão? Espantou-se o pistoleiro. Claro que não, rapaz. Enquanto não invadirem o rancho, nada teremos a temer. Sim, mas queira Deus que encontrem algo, patrão. Do contrário, a coisa ficará feia para nós. Eles não se conformariam. Que pretende dizer? Bem, são muitos e se ficarem cegos, ninguém conseguirá detê-los. Acho que você tem razão. Trate de vigiá-los, Ed. Preocupado, Sanders montou em seu tordilho e seguiu para a casa principal do rancho. Era solteirão e dizia satisfazer-se com poucas coisas, porém os anos fizeram dele um velho comodista, grande apreciador do conforto. Já estava começando a amaldiçoar o momento em que encontrara ouro em suas terras. Isso perturbaria a sua paz, justamente quando ele se considerava um homem realizado. Aqueles cretinos estavam estragando a digestão do seu café da manhã. Aproximava-se da casa disposto a meditar sobre os últimos acontecimentos, quando ouviu um tropel. Teria visitas. Quem pode ser? Risnou. Wall não respondeu, limitando-se a esperar que se dissipasse a bola de poeira na qual chegavam envolvidos os cavaleiros. Os três se aproximaram, sorridentes. Vocês, rugiu Sanders, subindo ao alpendre da casa. Os 3 homens desmontaram e também subiram ao alpendre. 2 deles se instalaram em cadeiras e o terceiro se encarrapitou na balaustrada. Qualquer um diria que não se alegrou de nos ver, Peter, protestou James Temple, que estava na balaustrada. Pois é verdade, Temple. Não me alegro em absoluto. Gorget deu sua risadinha sarcástica. Era o que temíamos, não é verdade, rapazes? Zombou. Nem bem encontra ouro em nossas terras e Sanders esquece. Podemos refrescar-lhe a memória. Cortou Groves com voz profunda, quase insuspeita, vinda da garganta de um esquelético.
Era o único dos três que se vestia como mendigo e parecia jamais ter penteado os cabelos avermelhados. Prosseguiu. Agora, como aconselha a mais elementar hospitalidade, nosso amigo Peter Sanders nos convidará a entrar e nos brindará com um uísque escocês dos mais puros. Não é verdade, Sanders? Peter Sanders não se atreveu a negar. Estava nervoso, pálido, pois conhecia muito bem a escória que o visitava em momento tão inoportuno. Isso simplesmente porque era um deles, e como eles. Está bem. Venham para dentro. Faz muito calor aqui fora. Estão vendo, garotos? Sorriu o porcalhão do Groves. Peter é o mesmo de sempre, um cavaleiro. Os três entraram no salão do rancho que, forçoso é admitir, fora decorado com muito gosto, graças ao inteligente aproveitamento de mobiliário rústico. O candelabro era uma roda de carroça, pendurada pelo cubo e com lampiões no aro. Uma sela, instalada sobre 4 pés de pau de mato, formava gracioso tamborete. Outras peças revelavam igual bom gosto. Na verdade, Peter Sanders fora educado no leste e tinha boas maneiras. Estava intensamente pálido, quando colocou os copos e a garrafa de uísque na mesinha rústica, situada bem no centro de um semicírculo formado por um sofá e 4 poltronas também rústicas, de couro. Tentou sorrir. Bem, aqui está o uísque de primeira que recebi diretamente da Escócia. Bebam e falem à vontade. Groves, o ruivo imundo, serviu-se de uma dose cavalar e bebeu ruidosamente, dando uma cusparada no chão, como se estivesse no pior dos salões. Enxugou os beiços com as costas da mão, estalou a língua e comentou cínico. Isto sim, é passar bem. Falem de uma vez. Gritou Sanders descontrolando-se. Gorget armou um sorriso irônico. Está bem, amigo Sanders, viemos falar com você. Mas primeiro deverá confirmar a existência de um veio aurífero em nossas terras. Ah, era isso, hein? Pois bem, é certo que existe ouro em minhas terras. Frisou possessivo. Maravilhoso! Exclamou James Temple com cinismo. Não acham, rapazes? É a nossa oportunidade de enriquecer. Não! Gritou Sanders com a fisionomia congestionada. Está em minhas terras e me pertence, entenderam? Esse ouro é todo meu. Os outros três se olharam, fazendo cara de perplexos. Não entendo essa atitude de Peter. Quase gemeu Groves. Afinal, eu não disse. Continua o mesmo egoísta de sempre. Falou Gorget. Sempre fomos seus amigos e protetores, cedemos-lhe parte de nossas terras quando... Bem para que lembrar aquilo. Durante 18 anos, gozou de uma situação formidável graças a nós e agora... Gorget fingia estar profundamente magoado pela ingratidão de Sanders, e Groves passou a brincar com um longo punhal, cravando-o repetidas vezes no tampo da mesinha. De repente, o punhal silvou no espaço e se cravou no braço de uma cadeira, a poucos centímetros da mão esquerda de Sanders, que a recolheu instintivamente, encolhendo-se todo. Groves se levantou, arrancou o punhal do braço da cadeira e tomou a sentar-se, como se nada tivesse acontecido. Está bem, gemeu Sanders. Que me propõe? Oh, não exigiremos absurdos, amigo Peter. Apenas repartiremos essa fortuna, como sempre fizemos com tudo desde que ganhamos a fabulosa fazenda Esperança. Lembra-se de que até lhe deixamos aquela mulher gostosa e... Era uma senhora. Cortou Sanders, sem dúvida arrependido do crime que praticara 18 anos antes. Era uma senhora casada, mãe de família, e nós fomos uns canalhas da pior espécie. Sim, talvez Peter, mas graças a isso você saciou seu apetite carnal e passou a viver com todo o conforto que se pode esperar no Oeste, argumento James Temple. Isso não importa. Eu jamais tomaria a cometer tamanha sordidez. Até hoje acordo dentro da noite sobressaltado, julgando ver aqueles olhos negros enormes, suplicantes, transtornados pela demência que nós causamos com uma brutalidade sexual. Clara Conde Bolton era uma dama, cuja honradez nós 4, manchamos impiedosamente. James Temple deu um assobio agudo. O garoto ficou moralista, zombou. Isso é do passado, Sanders, interveio Gorget. Graças a isso, podemos apossar-nos da fazenda Esperança, e agora encontrar ouro. Que me pertence, murmurou Sanders, nesse momento inteiramente dominado pelos remorsos. Caramba, Peter, você se nega a repartir conosco o que possa encontrar nessas jazidas? Acertou. Bem, se é assim, contemos um pouco a história. Lembra-se de Nathaniel Bolton? Claro. Já esqueceu o que esse homem prometeu na sala do júri, ao ser condenado? Claro que me lembro. A que vem isso? Muito simples, amigo Peter Sanders.
Dentro em breve, esse mesmo homem terá cumprido a sua pena de 20 anos e virá para este lugar, disposto a vingar-se. Ele jurou. Só nos resta saber por onde ele começará. E quem melhor do que Peter Sanders para Nathaniel Bolton começar sua vingança, se foi o homem que teve o privilégio de ser o cara que exigiu ser o primeiro a violentar sua esposa? O suor escorreu pela testa de Peter Sanders. Acha que isso me amedronta? Ele não conseguirá chegar até mim. Gorget deu uma risadinha. E se alguém lhe facilitar a ação? Indagou com malícia. As gotas de suor tornaram-se mais numerosas na testa de Sanders, para se transformarem imediatamente em filetes que corriam por todo o seu rosto. Ele piscou, evitando que elas lhe entrassem nos olhos. Gorget prosseguiu friamente. Por outro lado, se nos mantivermos bem unidos como até o presente. Cínico, berrou Sanders. Nunca fomos unidos. E nunca fomos amigos. Aquela foi a nossa mais covarde aventura e desde então procuramos destruir-nos mutuamente. Gorget, Temple e Groves se olharam. Era tudo verdade, porém agora, cegados pela febre do ouro, pretendiam unir-se em benefício mútuo. É possível que você tenha razão, Peter, admitiu Gorget. Não obstante, agora unidos, poderíamos desfazer-nos facilmente desse suposto vingador e desfrutar placidamente de nossa riqueza. Não acha que estou certo? Não, negou Sanders num suspiro angustiado. Saberei enfrentar esse homem quando ele chegar. Está bem, Sanders, sorriu Gorget. A despeito de tudo, nós lhe concederemos um prazo de 24 horas para que você reconsidere suas palavras. Afinal, viveu horas emocionantes com a descoberta de nossas jazidas e não pôde raciocinar friamente. Acabará se convencendo de que o mais conveniente para você será aliar-se aos seus velhos companheiros de patifarias. Não necessito de prazo algum, Gorget. Já decidi. Como queira, cortou secamente James Temple, que era o único jovem do grupo. Mas não esqueça que lhe oferecemos nossa amizade no momento oportuno. Besteira. Fora. Fora daqui, seus invejosos. Não lhe será assim tão fácil livrar-se de nós, prosseguiu James Temple. Saiba que estamos absolutamente convencidos de nosso direito sobre parte dessa fortuna. Falou pouco, mas bonito, opinou Groves, apoderando-se da garrafa de uísque. Caso tivesse sido eu o afortunado, teria corrido para comunicar aos meus 3 sócios que a fortuna acabará de bater à nossa porta. Peter Sanders deu uma risada. Continuou sujo de sempre, Graves. Moral e fisicamente sujo. E nunca. Calou-se, ao receber uma garrafada na cabeça. Caiu sentado no chão, permanecendo encostado na beira do assento da poltrona, de olhos em branco. É só um aviso, Peter Sanders falou Groves com ódio na voz. Apenas um aviso. Vamos, meninos. Os 3 saíram ao alpendre e montaram e se afastaram a galope desenfreada, temendo por certo que o agigantado Wall, o pistoleiro Ed ou qualquer dos outros homens de Sanders, ao ver o patrão naquele estado, começasse a atirar loucamente. Com tanto ouro ao alcance da mão, seria inconcebível morrer. Peter Sanders se refez do impacto. Enxugou com o lenço o sangue que lhe escorria da cabeça para a têmpora esquerda. Ouro e sangue. A dupla inseparável nos domínios da ambição. Sacudiu a cabeça, decepcionado com a vida. Ainda por cima, dentro em breve, chegaria Nathaniel Bolton, cujo lar honrado, ele, Peter Sanders, ajudara a macular. Por ambição. Amaldiçoado ouro. Urrou. Terras amaldiçoadas. Assista ao último episódio dessa história alucinante. Não esqueça de se inscrever no canal para receber notificações das próximas histórias e também dicas do professor Júlio Vitória, e promoções de gibis Tex Willer, Marvel e DC, nos nossos feirões Fanzine Store, com preços incrivelmente baixos. Até breve.